um grande prazer para mim estar aqui hoje. Nós, inclusive, esse ano vamos entregar uma plaquinha para o FIP agradecendo a parceria. São 8 anos de parceria. Estamos com vocês nessa luta, principalmente nos temas hoje do bônus de eficiência, desde o início do bônus de eficiência. Hoje, inclusive, recebi um abraço do amigo Adroaldo aqui, lembrando toda a luta naquele início do bônus de eficiência, onde fizeram aquela maldade com vocês de cortar o bônus de eficiência para alguns aposentados ali pelo TCU. Então, a gente começou uma verdadeira guerrilha em prol do auditor. E hoje, com muito prazer, mais de uma década de escritório, a gente pode dizer que a gente é especialista em físico, porque a gente está junto com a FIP, a gente já apoiou assim de físico, a gente está com Febrafit, a Fresc, a FIT São Paulo, a FIT Rio, e muito prazer de estar com vocês, principalmente da FIP, uma história linda, uma história que ultrapassou vários e vários anos, mudança, super receita em 2007, estamos todos aqui reunidos sempre, então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu vou tentar ser objetivo nas pautas em relação às ações judiciais, que é sempre o interesse, porque a gente, como parceiro da FIP, a gente quer fazer com que a FIP preste serviço para vocês, associados. Os destinatários da associação da FIP são vocês. Vocês são início, vocês são meio e vocês são fim. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, sempre tentando buscar os direitos de vocês, de formas a buscar o que vocês tenham direito ao benefício. Então, isso que é importante. Fazendo um resumo rápido, essa briga com o bônus de eficiência surgiu desde do seu início. Porque o bônus de eficiência, querendo ou não, ele nasceu para prejudicar o aposentado. A verdade é essa. Então, a partir dali, não por interesse da FIP ou do sindicato, não, pelo interesse da administração pública exclusa em prejudicar vocês, aposentados. Então, a gente começou uma luta para que, primeiro, sustentasse o bônus de eficiência, porque a ideia dele já era cortar o bônus de eficiência. Se vocês se lembrarem, o primeiro mote do TCU é dizer, se não há contribuição previdenciária em cima do bônus de eficiência, então o aposentado não tem que receber. Então, começou ali uma briga em glória, onde ganhamos diversas liminares no TCU, liminares no STF, e a gente conseguiu, pelo menos naquele momento, naquele primeiro momento, consolidar que o aposentado tem que receber o bônus de eficiência. Pode parecer um pouco piegas, mas sim, o aposentado tem o direito, mas naquele momento ainda era discutido e tentaram tirar de vocês o bônus de eficiência. Passados todos esses anos, a gente começou uma briga de glória, porque a gente acha errado o aposentado receber diferente do ativo. Ora, a maioria esmagadora de vocês tem direito à paridade, e a paridade foi um pacto constitucional feito com vocês. Então, vocês contribuíram para aqueles aposentados e vocês agora, enquanto aposentados, têm direito de receber. É justo. Então, a gente começou uma briga em glória pela paridade. Depois de vários e vários anos, lutando diuturnamente, conseguimos, por meio de várias ações pulverizadas no país de forma individual, chegar na consolidação de um entendimento. Se não o perfeito, o que é justo e o que é correto, ao menos a gente conseguiu uma briga de consolidar que, pelo menos até março de 2024, vocês têm o direito a receber igual ativo. Ou seja, até março de 2024, consolidou-se no juizado especial de que a verba do bônus de eficiência era genérica até aquele marco temporal. A partir dali, corremos para acessar todos vocês. Para quê? Para que vocês tivessem ciência dessa decisão e desse momento. Depois de entrarmos com diversas ações pós essa consolidação, consolidamos outra vitória para vocês, que é a própria AGU reconhecer o direito de vocês até março de 2024. E uma coisa é o Poder Judiciário reconhecer. Outra coisa é a AGU concordar. Então, nesse momento, recebemos diversas propostas de acordo da AGU. Nessas propostas de acordo, vinham 2 cenários distintos. Se eu sou aposentado há muito tempo e o meu valor a receber de diferença fosse maior que o teto do juizado, que hoje é R$ 91 mil, a AGU oferecia, de acordo, o desconto de 15% do valor que você teria recebido.
Aí vocês me perguntam, mas por que 15%? Porque naquele momento, quando você entra no juizado, você já abre mão da diferença. Então, eu gosto de dar exemplo prático de valores. Se eu tinha 120 mil a receber, e eu já estou entrando no juizado, eu já estou abrindo mão. De 120 mil, eu já vou receber no máximo 91. Então, se você já está abrindo mão de alguma coisa, o acordo te oferece 15% de desconto. Agora, se eu sou um aposentado mais novinho, eu tenho, sei lá, 80 mil a receber. Ou seja, eu já estou dentro do teto do juizado. Eu não estou abrindo mão de nada por estar no juizado. Eu já estou dentro do teto. E aí a AGU oferece um acordo com desconto um pouquinho maior, 22%. Então, dentro disso, a maioria esmagadora, posso arriscar, e hoje o Eduardo, que é um dos responsáveis por apoiar vocês nas ações que é do escritório, o Eduardo Benhu também está aqui com a gente, quase 99% de vocês aceitam a proposta de acordo. E com isso, a gente chega ao índice de recebimento e, no máximo, da entrada da ação para receber a proposta de acordo, a gente consegue receber essa proposta de acordo em um mês. Aceitando essa proposta de acordo, eu consigo uma sentença em 2 meses e meio, 3. Com isso, muitos de vocês que lá no início já correram e aderiram lá em novembro, dezembro, já entraram e já quiseram receber, já estão recebendo. Até no prazo máximo da entrada na ação. Até o recebimento está dando de 8 a 9 meses. Então, vocês estão recebendo ali por volta de 70 e poucos mil reais num tempo muito rápido. Isso, claro, eu não posso deixar de não falar do nosso excelente de trabalho. Temos uma equipe grande que consegue comportar todas as adesões, a gente consegue despachar com a vara responsável pelo processo que está centralizado em Brasília, todos os processos. Então, eles têm um despacho muito rápido. A própria AGU oferece um acordo muito rápido, então tudo tem sido muito sério. A gente passado da decisão da TNU em agosto do ano passado, já estamos em outubro. Passado um ano e pouco da decisão da TNU, a gente consegue dizer que a gente já tem mais de 700 cadastros e muita gente de vocês já recebeu. Os números eu não tenho exatamente na cabeça, depois eu convido o Eduardo mais no final para trazer um pouco dos números, mas é um cenário extremamente favorável. Hoje a gente consegue falar com vocês, pergunte para o colega do lado que já aderiu. A gente tem essa segurança. E olha, se aparecer um insatisfeito, peço que entre em contato com a gente resolve. Porque a gente tem conseguido uma boa vazão dos processos. Então, primeiro ponto que pessoa quiser aderir esse acordo. Pessoa quiser aderir hoje terminando essa reunião, o Eduardo está aqui, ele vai apoiar todos vocês. E quem tiver qualquer dificuldade e não estiver aqui presencial, a Janilda, ela consegue dar esse apoio. A Janilda é uma querida, queria agradecer, uma pessoa maravilhosa que sempre apoia vocês e, por consequência, apoia a gente. Então, ela consegue dar esse apoio e mesmo ainda nos canais oficiais de vocês, a gente vai divulgar o site de adesão, os telefones de contato, os e-mails, caso tenham dúvidas. Então, a gente vai estar apoiando todos vocês nisso. Aquela primeira adesão foi através da FIP Nacional. Isso, as adesões é uma parceria com a FIP Nacional. Nós ficamos sabendo se a pessoa aderiu ou não. Você tem a lista daqueles que aderiram? Não? Tem, a gente tem a lista. Se vocês quiserem saber, de Goiás, a gente passa para a Genilda e tem o nome de todos que já aderiram. Aí você vai saber se você não aderiu. Eu acho que eu aderi, mas... Não, e hoje a gente está aqui para resolver isso. A gente veio aqui para visitar vocês, para ver esse momento junto com vocês, de olho no olho, e a gente resolve isso muito rápido. O Eduardo está aqui para dar esse apoio. Então, em relação a essa ação, está tudo caminhando às mil maravilhas. É difícil para advogado falar isso, mas é a verdade. Está tudo caminhando às mil maravilhas e indico, se você ainda não aderiu, corra e faça aderência. Por quê? Isso eu estava explicando para o colega agora, o Adroaldo. O marco final definido pela TNU, de quando a TNU, não sou eu, repito, não sou eu, quando a TNU entendeu que era genérico e deveria receber igual ativo e inativo, é até março de 2024. Como caminhamos com a prescrição, ela anda, a prescrição ela é 5 anos para trás, então, para trazer os números exatos para vocês, se eu entro com a ação hoje, eu recebo de março de 24 a novembro de 2020. Se eu estou em dúvida ainda, espero mais um mês e vou entrar em dezembro, vou receber de dezembro de 2020 a março de 24. Então, a minha dúvida
a minha indecisão e a minha insegurança faz cada vez vocês perderem meses. Quem entrou com a gente em novembro do ano passado, recebeu de novembro de 2019 a março de 24. Ou seja, aquele colega que tomou a decisão mais alta, ele recebeu novembro, dezembro, janeiro de 25, fevereiro de 25. Então, fevereiro de 2019. Então, ele foi recebendo todos esses períodos. Então, é muito importante vocês, nesse momento, conseguirem tomar uma decisão mais rápida. Diga, por favor. É o seguinte, como que nós poderíamos saber qual é o montante para receber para tomar essa decisão? Empresa análise. Se eu aderiu, vai receber tanto. Se eu aderiu, tem que dar para receber. Terminando essa reunião, o Eduardo consegue te dar um aproximado. Claro que ele não vai te dar o valor exato, porque a gente precisa sempre corrigir pela Selic e os meses para trás que você recebeu. Então, sempre é uma conta de atualização. Mas de valores históricos, valores brutos, pô, você recebia, sei lá, 1.050 desde sempre. Aí ele consegue fazer a conta. Se você recebia 1.050 desde sempre, você tem para receber de novembro de 2020 a março de 2024, ele já tem uma projeção. Então, a gente tem toda a tranquilidade, a gente veio para Goiânia tranquilo hoje, nesse horário pela manhã, para assim que a gente terminar essa fala aqui, o Eduardo poder atender todos vocês. Honorário, 8%. Essa é a parceria com a Anfip. A Anfip, a gente, por ter essa parceria, a gente sempre consegue um honorário melhor para vocês. Então, enquanto o mercado está cobrando 15%, 20%, 13%, a gente fecha um honorário de 8%. Tá? Então, diga, Cláudio. Esse 8% é um negócio, né? Quem entrou para antecipar anteriormente tem um montante maior agora do que se entrava. Você fala de entrar com a FIP como assinação coletiva? Não, ação coletiva. Vai perder. Não, mas eu sou muito transparente e correto. A ação coletiva, ela vai pegar todo o período de vocês, de 2018 em diante. Porque a ação coletiva, ela entrou como substituto processual. Aí, quando... Assim, tem que ser muito correto. O certo é dizer, se a ação coletiva for confirmada e ela efetivamente for ganha, você vai ter todo o período para executar, pelo valor vai ser precatório, e aí aquela folha do precatório de quando terminada a execução de vocês. Certo? E aí você recebe todo o período. Por que eu digo se? Porque a gente tem que esperar os tribunais superiores confirmarem. A decisão da Anfip, ela já teve a decisão favorável no TF1, ela vai para o STJ agora, e depois provavelmente vai encaminhar para o STF, porque tem tema constitucional, estamos falando de paridade. Então vai para o STF definir. Não se sabe ainda qual o posicionamento do STF. É aquilo. Eu sempre tomo muita cautela, e vocês já vivenciaram muitas coisas de situação coletiva. Então eu fico sempre trazendo esse ponto. Vocês vivenciaram GAT, vocês vivenciaram Chifa, vocês vivenciaram 28%. Então, assim, cada um tem o sofrimento de vocês e cada um decide o que é melhor. Então, a diferença é essa. Hoje, o juizado, com acordo, mais ou menos está dando 72 mil, 73 mil. É isso. E aquilo, recebimento em mais ou menos 8 meses. E a passar? 100, 200? Acho que 200 e poucos mil, né, Eduardo? A ação coletiva hoje, com a correção, ela seria 212 mil, e a ação individual no prazo prescricional de 5 anos, 113 mil. Entendi. Perfeito? Dito isso, mais uma vez, terminando aqui, o Eduardo está à disposição de todos vocês, tá? Outro ponto que me traz aqui hoje é que, se a gente já consolidou esse retroativo do bônus, temos outras duas teses novas. Não tem ainda decisão sobre isso, é tese, então é uma briga pelo direito de vocês. Nós vamos iniciar ela no juizado. Tem algumas jurisprudências esparsas, só que eu não posso dizer que a ação ganha. Então, por isso que eu sou muito transparente nesse ponto. Senão, daqui a pouco eu falo, pô, Felipe, você veio aqui, disse que essa ação era igual a outro ponto que era de vai ganhar. Não, essas duas não. São teses, mas são teses boas. E essas são teses fáceis de explicar para vocês, que são auditores fiscais. Uma da tese é o seguinte: se a TNU entendeu que até março de 2024 era genérico, se era genérico, tinha que pagar igual para todo mundo. Se é uma verba genérica, por consequência, ela tem caráter remuneratório. Se ela tem caráter remuneratório, quando eu paguei para vocês 13º,
eu tinha que ter colocado o bônus de eficiência na base de cálculo do 13º. Isso aconteceu? Não aconteceu. Então, essa é a primeira tese nova que eu quero trazer para vocês. A gente vai brigar pelo período que vocês receberam o 13º sem considerar o bônus de eficiência. E sem considerar o bônus de eficiência no valor total de R$3.000. Então, essa é a primeira nova tese que eu trago hoje aqui. A segunda tese, nós temos no site, eu não posso trazer nesse momento para vocês uma segunda tese, porque ela confronta um pouco com a briga de vocês e a briga da Anfip pelo entendimento de que a paridade ela se mantém até depois da regulamentação. Então, para a Anfip, como instituição, mesmo depois da regulamentação, a natureza do bônus de eficiência segue remuneratória. Então, a segunda tese é simplesmente de que, se depois da regulamentação deixou de ser remuneratória, ela só tem outra natureza, que seria indenizatória. Se for indenizatória, vocês não deveriam ter pago imposto de renda sobre esse valor. E todos vocês decidiram imposto de renda. Então, eu não estou divulgando oficialmente para vocês hoje, porque a Anfip falou que ela não pode encorajar essa tese, porque institucionalmente vai de encontro com a briga estrutural da Anfip. Mas, quem tiver interesse em conhecer mais, o Eduardo está à disposição. E, como a gente sempre gosta de dizer, a Anfip é uma parceira, é uma amiga, a gente tenta trazer coisas novas para vocês. Só que a ação individual, no final do dia, ela é individual. É uma decisão de cada um. E a Anfip, com muita maturidade, ela sempre fala, olha, eu entrei com ação coletiva, mas se você quiser fazer ação individual, está aqui o escritório parceiro que a gente confia. Então, por isso que nós estamos hoje com vocês, para trazer esses 3 pontos aí. E agora eu abro para dúvidas. Só um ponto, Eduardo, veja para a tela se alguém no chat tem alguma dúvida que você traz também. Ok. Vai. Ação individual. Qual a garantia que nós temos por a ação individual? Porque se a gente perder a ação individual, prevalece sobre a coletivo. Qual é a... Eu estou abrindo mão 210, já viu? 70. Se eu perder a ação individual, ela prevalece sobre a... Qual é a garantia que eu vou ter? Cara, não existe maior garantia do que o que acontece, do que o que está definido já. Hoje, diferente de um ano atrás, eu tenho a maturidade e a comprovação de que das 700 ações que eu entrei, todas, 100% delas eu recebi proposta de acordo. Então, a garantia é o dia a dia. A garantia é o fato concreto. O fato concreto são 700 cadastros, onde mais de 300 já tem RPV expedido, e das outras todas, só não tem proposta de acordo aquele que eu entrei há menos de um mês. 100% dos processos tiveram proposta de acordo. Na 25ª Vara Federal de Brasília. Na mesma vara. Mesma vara. Você quer vir nós outros agora? Vem cá, por favor. Bom dia a todos, tudo bem? Eu sou o Eduardo, já estive aqui com vocês falando também da ação do bônus de eficiência. Eu vim aqui, vou falar brevemente para vocês apenas dos números hoje que a gente tem em relação aos auditores fiscais da Receita e do Trabalho. Hoje nós temos 841 ações ingressadas no juizado especial, a gente ainda não tem nenhum indeferimento e a gente tem 341 processos em fase de execução. A fase de execução atribui-se a quê? O RPV expedido, quando já foi o valor depositado em conta judicial e fica-se aguardando apenas a assinatura do desembargador para que seja de fato efetuado o pagamento, e os valores também que já foram pagos para os outros colegas que já tiveram o privilégio de receber
os valores retroativos, ok? Então, por isso que fica muito tranquilo para responder. Porque, assim, se fosse, olha, eu entrei com 10 ações e ainda não tive resposta, igual eu fui muito transparente dizer das outras 2 ações, a gente não teria como dizer isso. Agora, passado um ano, já está atualizado, são mais de 800 cadastros, mais de 800 ações distribuídas. E 100% dela, tanto de auditor da Receita Federal, como auditores do trabalho, que também são nossos clientes, o pessoal do Sinait. Então, somado tudo isso, a gente tem a segurança de dizer que, em deferimento, não tivemos nenhum. Então, não é uma tentativa, não é um eu acho, é a garantia até hoje. Hoje é dia 5 de novembro de 2025. Então, entre setembro de 2024 e 5 de novembro de 2025, nenhum processo não ficou sem proposta de acordo. Pessoal, alguma dúvida ainda sobre algumas ações? Tá, vamos lá. A colega tem dúvida nos valores do acordo e na data do direito. A data do direito, eu só tenho o termo final. O termo inicial depende de você. O termo final é março de 2024. O termo inicial depende de quando você distribui a ação. Se distribuir agora, nesse mês de novembro, é de novembro de 2020 a março de 2024. Se você entrar em dezembro, agora, de 2025, então seu prazo vai ser de dezembro de 2020 a março de 24. Se você entrar só em janeiro de 26, você vai receber de janeiro de 2021 a março de 2024. Valores. Se você tiver um valor acima de 91 mil, o seu desconto é 22%. Se você tiver um valor abaixo de 91 mil, o seu desconto é 15%. Isso não sou eu que escolho, é a União oferecendo a proposta de acordo. Em valores aproximados, a média, em geral, é entre 72 mil, 73 mil, é nessa faixa de valor. Segunda pergunta, se a gente fizer o acordo e não obtiver o resultado, pode-se entrar a condenação? O acordo já é... O acordo, colega, quando você recebe a proposta de acordo, você tem 2 opções. Ou você aceita e o juiz imediatamente homologa e a gente já começa a executar o valor que você acordou, ou você pode simplesmente falar, não, eu não quero receber 72 mil, vou esperar, nem que seja 2, 3 anos, mas eu quero 91 mil. É uma opção individual de cada um. A sentença virá favorável, porque hoje nós temos a segurança do tema 332 da TNU, que ele força o juiz do juizado, ele vincula o juiz do juizado a conceder a sentença definitiva, deferindo o pedido. Diga, colega. Poderia acontecer essa ação de 5 anos e dar o apete aqui, depois fazer novo processo, em todo o período anterior? Não poderia. Quando você firma um acordo, você abre mão de valores eventuais a maior. No momento do acordo, você já define. Só de requerer. Quero acordar. Não, mas é porque a conta, quando você entra com a ação individual, você foi atrás do seu direito. Quando você vai atrás do seu direito e você finaliza ele, você não pode ser substituído posteriormente pelo mesmo direito. É a mesma, você pedir a mesma coisa 2 vezes, por outras linhas. Espertinho, hein? Mais alguma dúvida? Pessoal, eu sou muito direto, muito objetivo. Mais uma vez, agradeço o tempo de vocês. Não há nada mais valioso, principalmente nos tempos de hoje, que o tempo. E vocês me dedicaram esse tempo, eu agradeço. Fiquem à vontade. O Eduardo está ali à disposição para ajudar em tudo que vocês precisarem, tá bom? Obrigado a todos.